atrevo a dizer uma coisa que aqui é capaz de escandalizar alguém, mas que para mim é muito verdadeiro, que eu amo sem favor. Quando eu era pequenino, dei-me conta que tinha um grande desejo. Na minha oração de criança, muitas vezes desejei substituir o Senhor crucificado. E perguntava-me se um menino pequenino, sendo o 8º filho de sua mãe, poderia ousar a tão adulta pretensão. Não sabia, certamente, nem imaginava o que estaria a rezar quando era assim pequenito. Mas este limite da oração de criança, confesso-vos que se mantém quando em cada dia chega a minha vez de representar o Senhor e irei tentar traduzir o que esta palavra representar significa, segundo o documento que aqui nos mobiliza esta manhã, para assumir a própria vida do Senhor e me tornar, ainda que em miniatura, sacerdote. Fui há 20 anos ordenado pelo Sr. Dom Jorge, a quem nunca agradecerei suficientemente, mas reconheço que em cada dia vou sendo ordenado à medida que vou assumindo a minha vocação sacerdotal e a vou exercendo, não só na Sagrada Liturgia, mas em todas as dimensões que compõem a nossa vida. E hoje estou aqui com imensa humildade, até alguma vergonha, não só para recordar aquilo que todos já sabemos, mas para, com cada um de vocês, fazer uma reflexão que é um pedido ao Espírito de Deus, que venha em nosso auxílio, que venha mais uma vez em nosso auxílio. E diria mesmo que ele se podia despreocupar no que diz respeito em relação à doutrina do que significa ser sacerdote, porque aí até me parece que estamos todos muito bem, mas que nos podia exatamente ajudar a rezar, como Jesus, o ressuscitado, continua a rezar, sacerdote eterno, para termos agora a atitude sacerdotal que Deus quer, que o Pai quer, para o tempo que nos foi dado viver. Mas que tempo é que nos foi dado viver? Se darmos para o passado, para os milénios que a humanidade já viveu, nós verificamos que o cristianismo foi, culturalmente falando, sendo muitas realidades e foi interpretado e realizado em muitos lugares e como hoje podíamos dizer, com definições que nos ajudam até a organizá-lo. De facto, o primeiro cristianismo vivido entre os judeus é uma realidade muito diferente do cristianismo vivido já com os gregos e com os grandes concílios que deram um sentido unitário não só ao entendimento da própria vida de Cristo, ao seu mistério pascal, mas a tudo aquilo que faltava completar à missão do Senhor através dos concílios, e recordamos certamente aqui os concílios orientais do século IV, do século V, etc. Bem, o cristianismo entre os latinos tornou-se numa outra realidade que chegou, evidentemente, que até hoje, e entre os germanos. Bem, e depois toda a aventura e toda a epopeia do anúncio da fé por todas as partes do mundo. Alguém dizia muito bem que o nosso máximo pastor tem sempre como preocupação não tomar o lugar de Constantino, mas tomar o lugar de Pedro. E é isso que faz e fará a unidade de toda esta diversidade e deste tempo novo que estamos a escrever e que se calhar ainda não conseguimos definir, mas que o estamos a viver. E que tempo é que hoje estamos a viver? O Sr. Manuel Clemente, há uns anos atrás, numa conferência na televisão, disse uma pequenina frase que nunca mais esqueci. O cristianismo é um laboratório.
O cristianismo é um laboratório vivo. O cristianismo é, antes de mais, uma realidade cultural. O que eu esperava ouvir não era isto. O que eu esperava ouvir era: o cristianismo é um laboratório vivo. O cristianismo é uma realidade cultural e não cultural na sua gênese, na sua essência. Mas ele tem muito mais razão do que eu. Porque só é cultural porque é cultural. Só é espiritual porque é cultural. Podíamos dizer que, no princípio, no seio da Santíssima Trindade, a relação mais íntima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma relação cultural. Porque cada um se respeita profundamente como é, na sua identidade, na sua missão, e estabelece entre as três pessoas uma relação que se expande, que se evasa até a todas as possibilidades da criação de qualquer uma das pessoas de Deus. Quem é que está no centro da Trindade? A resposta ajuda-nos hoje muito a perceber qual é o nosso lugar no centro das coisas e na periferia das coisas, no centro da cultura e na periferia da cultura, no centro da Igreja e na periferia da Igreja. Será que é mesmo verdade que o Pai deu o centro ao Filho? E de que humanidade é que o ressuscitado se reveste para pôr a nossa humanidade no centro do próprio Deus? Olhando um bocadinho à nossa volta e vendo todas as tendências culturais e sociais e todos os laboratórios técnicos, científicos e toda a sua relevância e importância para os tempos em que vivemos, olhando e sabendo que fazemos parte deste mundo que habitamos, há coisas, realidades, símbolos que se destacam. Para muitos, hoje, talvez para demasiados, na minha opinião, a imagem do cristianismo aparece muito como uma imagem condicionada por um fundo ideológico que muitos consideram ultrapassado. Ou então como uma mera devoção irrelevante, se calhar, da qual nós também teremos alguma responsabilidade. E remete, ou quer remeter, a fé cristã para longe da complexidade das decisões humanas. E hoje parece-me que este é o maior calvário cultural, onde a cultura não quer a presença do Senhor. É sobretudo nas decisões humanas. É verdade que a decisão humana é provavelmente a maior cruz da pessoa e a sua consequência é evidente. O cristianismo até pode existir, mas não é tanto na periferia. É como não essencial, não determinante, como complementar, mas não determinante, face à complexidade da existência que nós hoje vivemos, homens e mulheres do nosso tempo. Há uns anos atrás, muitos caracterizaram o tempo que vivemos por um tempo líquido, sem margens. É verdade que todas estas palavras passam, e mesmo esta linguagem que estou aqui a dizer é, provavelmente, já uma linguagem, até um bocadinho culturalmente falando, ultrapassada. Mas então, o que é que está no centro? O que é que está no centro da vida das pessoas? O que é que está no centro dos interesses dos grandes centros de investigação? O que é que está no centro das preocupações dos nossos pastores? O que é que está no centro das pessoas que gerem grandes empresas e fazem, de facto, mexer o mundo? Só entenderemos, meus queridos amigos e irmãos, se formos suficientemente pobres. Provavelmente só um pobre hoje consegue entender o mundo. E por isso, como padre, das coisas que penso com imensa convicção ao Senhor, é que não me faça apenas pobre, mas que me dê a alegria e o gosto de ser pobre.
que não seja pobre por consequência, pobre por legislação, mas pobre por convicção, pobre por opção, que eu seja um pobre de cada relação. Quando eu estou com alguém, que eu seja o pobre, porque isso far-me-á muito mais padre à imagem do Senhor, que em cada relação foi o pobre de Madalena, o pobre de Zaqueu, o pobre da Samaritana, o pobre de Nicodemos, o pobre de Lázaro. O pobre era ele que se apresentava exatamente como tal. Se assim não fosse, não entenderíamos esse lava-pés. É a revelação absoluta da imensa beleza que a pobreza de Deus nos oferece. Mas real, não apenas simbólica. Só um pobre, então, pode entender o mundo de hoje. E provavelmente até só um padre pobre pode entender o mundo de hoje. E a sua paróquia, e até a sua diocese, e até, porventura, o seu país, e toda a sua realidade, e a Igreja no seu todo. E até, provavelmente, aqueles que estão fora da circunstância de todos os que fomos batizados. E que olham para a Igreja, às vezes com imensa curiosidade, outras vezes com imenso preconceito. Não é fácil vermos-nos como pobres, porque não fomos educados para tal, não fomos formados para tal. E muitas vezes, até a partir do dia da nossa ordenação, deixamos de ser tratados como tal. Tão maltratados somos e seremos se não nos tratarem como pobres. Ser pobre é aceitar que eu não sou o centro. Não sou o centro. Não sou o centro de ninguém. E esta é a máxima pobreza. E, no entanto, a nossa vocação é de estarmos completamente presentes, despossuídos de nós próprios. Para usar uma expressão do Papa Bento XVI que gosto muito, expropriados de nós mesmos. Sem interesse. A não ser o do Senhor. O que o Senhor quer fazer com aquela pessoa com quem, porventura, eu estou. Estamos num tempo, como sempre, em que a vida foi feita em somar e subtrair, em dividir e multiplicar. E hoje também, e a Igreja também. É verdade que alguns só veem o que estamos a ganhar, outros só veem o que estamos a perder. Mas poucos veem o que podemos dividir e até multiplicar. Estamos num tempo em que vemos uma Igreja a morrer e vemos uma Igreja a nascer. Estamos num tempo em que a estabilidade já não é a segurança, mas a confiança ocupou o lugar, provavelmente, da segurança e da estabilidade. Qual foi o lugar que Jesus, como sacerdote, escolheu para si? Não foi um templo. E esta é uma surpresa, e foi um escândalo para os seus contemporâneos, e muito provavelmente até para o seu grupo de pertença. Não são poucos teólogos, em particular 3 alemães, que hoje estudam com autenticidade e com qualidade académica e exegética a possibilidade de Jesus ter pertencido ao grupo dos fariseus. Não sei onde é que levará esta investigação, mas sei que os fariseus, de facto, se irritaram enormemente com o Senhor por ele não se ter colocado exatamente no centro das coisas. Mas o Senhor, de facto, não se encontrou como um centro do templo. Era do Pai. Embora se encontrasse no Pai. Mas o seu templo preferido, não tendo nada contra o templo, se alargou-se e passou a ser as casas das pessoas, as praças públicas, os jardins, até ao ponto de fazer deles lugar de contemplação, de meditação, não porque quisesse matar o templo, ou até substituí-lo, ainda menos desprezado, mas quis alargá-lo. Provavelmente também hoje nós temos que alargar a noção da Igreja, para que ela não fique reduzida ao templo onde ela se reúne, mas todos os cristãos, na sua vocação e no seu ministério, tínhamos essa largueza de horizonte para perceber que onde está a Igreja é onde estamos batizados. Aí, provavelmente, estaremos a realizar o mistério encarnado, para além de todas as nossas dificuldades, para além de todas as ausências. Podíamos dizer também
que o lugar que Jesus escolhe para o seu ministério é muitas vezes o lugar da ausência. Ou seja, o lugar que não era só esperado ou não esperado, mas era o lugar em que Jesus resolveu assumir a predileção do Pai pelo mundo. Se assim não for, julgo que não conseguiremos atingir a plenitude do que se passa na cruz. O que se passa na cruz não é do nosso alcance. Só o Pai nos pode explicar. Só o Pai nos pode explicar porque aceita a imolação plena do Filho por amor. O Filho entrega-se na confiança e na perplexidade. E podíamos dizer que experimenta quase que o inferno da vida no suplício do seu amor. Ali ele é aquilo que me parece, juntando várias considerações do documento da Presbítera Ordinos que hoje aqui nos reúne, mas também confesso, algumas das homilias de Quinta-feira Santa do Papa João Paulo II e de Bento XVI, se fosse possível sintetizar em alguma coisa da identidade e da missão do presbítero para hoje, eu diria, usando também uma palavra com que uma vez, numa conferência aos sacerdotes de Roma, o Papa Bento XVI fez também a síntese deste documento, desfazendo imensas dúvidas e imensos preconceitos, inclusive quanto à sua cristologia, porque alguns dizem que o documento carece da cristologia, é muito e quase só eclesiológico. E ele mostrava como não. Mas tendo por inspiração as suas palavras e fazendo aqui uma síntese, tentando fazer, eu diria que hoje o presbítero encontra a sua identidade e a sua missão quando assume ser plenamente participante da sorte, do destino dos outros, dos que lhe tocou nas suas mãos sacerdotais. É uma forma muito própria de caridade. Já não é só a de escutar, já não é só a de levar a paz e o perdão, já não é só a de partir o pão e ser pão que se parte. É ser plenamente participante da sorte de todos os seres humanos, inclusive dos que não conhecem a Deus. Aí provavelmente estará a realizar-se esse desejo tão grande de não nos pertencermos a nós próprios. Eu não sou para mim. Eu não sou para mim. Eu não me pertenço a mim próprio. Eu não sou dono de mim. O meu eu não é a minha vontade, é o coração do Senhor. Assim faz sentido que cada um de nós possa trazer também ao seu coração, ainda que muitas vezes magoado, ferido, solitário, o jugo do Senhor. O jugo do Senhor, vindo a mim, todos vós que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo, é a sorte que tocou aos outros seres humanos viver. E, portanto, seríamos muito pouco padres, muito pouco irmãos, muito pouco pastores, muito pouco presbíteros, muito pouco sacerdotes, se comungássemos o Senhor, sem comungar o mundo e sem comungar as pessoas. E se o pão bendito que as nossas mãos tocam não tivessem o nome de cada um daqueles que Deus quer que passem por nós para chegar ao céu. Já parece que não chega então a importância e o desejo de uma maior proximidade e até de uma maior acessibilidade à nossa própria casa, à nossa própria vida. Então, que caridade é esta? Que ministério é este? É um ministério
magistério de assumirmos a cruz do Senhor como Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, assume a cruz do próprio Deus, assume a cruz do seu Filho e se dispõe a assumir a cruz de cada um de nós. Tão perto daqui, no ano sacerdotal, o nosso querido Papa Bento XVI rezava: Mãe de Misericórdia, foi o vosso Filho Jesus que nos chamou para nos tornarmos como eles, participantes da cruz de todos aqueles que nos foram destinados. É esta a pureza a que somos chamados. É esta mesma integridade afetiva, psicológica, espiritual que somos chamados. Mas onde é que se faz este homem? Como é que este homem aprende a ser servo? Como é que este homem aprende a ser pastor? Como é que este homem aprende a ser guia? Como é que este homem aprende a ser professor? É na oração. É na oração. É nesse momento de transparência em que tudo o que somos, mesmo a nossa pobreza, a nossa ferida, a nossa insuficiência, fica iluminada pela força do Senhor. Porque nós não nos queremos revelar a nós próprios. A nossa opinião não importa. Nem é isso que o mundo procura. O nosso olhar, a nossa visão é secundária face ao magistério da Igreja. Perdemos tanto tempo a discutir minudicências, migalhas, o que nos separa, pormenores, verdadeiramente pormenores, ainda que às vezes até sejam litúrgicos. Não sei que gosto poderíamos ter ou sentir, até encontrar talvez um carimbo para classificar o outro com alguma coisa que se distingue de mim próprio. O outro, mesmo o Padre, por mais distinto que seja de mim, será sempre meu irmão. Será sempre meu irmão. No dia da nossa ordenação, cada um de nós recebeu uma família própria e às vezes ainda não a adotamos. Ainda não adotamos os nossos colegas sacerdotes como irmãos, afetivamente tão relevantes, tão significativos como os nossos irmãos de sangue. É que somos mesmo irmãos. Para nós a ordenação sacerdotal foi um novo batismo que nos tornou acessíveis, disponíveis, servos em humanidade para todos os que precisarem. E não só administradores, mas verdadeiramente servos a partir das graças recebidas que não podem morrer em nós. Não é uma utopia a da fraternidade sacerdotal, a da verdadeira amizade. E não é porque, porventura, a vida pode ser mais difícil, o trabalho mais pesado, até numericamente mais quantitativo, a solidão pode ser enorme, a perturbação afetiva pode ser angustiante, a dúvida, inclusive da fé, com que muitas vezes atravessamos também nós, o mar vermelho para um novo êxodo, pode muitas vezes parecer-nos maior do que a graça que nos foi oferecida no dia da nossa ordenação. Se esquecermos que a graça que foi oferecida no dia da ordenação não nos acaba de ser dada em cada dia. Nós não fomos ordenados. Nós estamos a ser ordenados. Nós precisamos de nos deixar ordenar em cada dia. Assim como eu acredito que quem se casa não se casa no dia do casamento. Começa a casar e vai casando a vida toda e vai administrando a graça recebida, assim também nós. E neste sentido, é louvável este momento, porque também isto nos ajuda a sermos ordenados. Mas que ordem é esta? Que ordem presbiteral é esta?
É apenas a ordem dos bons samaritanos da humanidade? Não. Não podemos prescindir deste braço. Mas também é verdade que não podemos transformar o nosso ministério apenas numa atitude solidária. Nós não somos uma ONG espiritual. E, no entanto, se falhássemos quanto à caridade e à justiça, encolheríamos o coração do Senhor. Não é possível entender o ministério sacerdotal do Senhor sem a sua solicitude, sem o seu carinho, sem a sua determinação, sem a sua firmeza, sem a sua convicção, sem a sua oração. Não lhe podemos retirar os milagres. Não lhe podemos roubar a condição divina. Não somos apenas administradores das injustiças e pessoas que somos capazes de recozer o tecido ferido daqueles que batem à porta da nossa casa. Somos mais. Somos chamados a mais. Somos chamados a ter a mesma atitude do Senhor, que é a atitude que a Igreja personifica. E só assim, a Igreja se justifica. Porque a Igreja também não vive para si mesma. E quando ela não cumpre a missão do Senhor, ela ou explode ou implode. E 2000 anos ajuda-nos imenso a perceber que é exatamente nos momentos em que ela ou explode ou implode que nós somos chamados a um amor maior. O nosso amor pela Igreja, real, concreto, diário, não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Alguém me perguntava uma vez se eu não andava zangado com Deus pelo facto de, nos tempos em que vivemos, mesmo nós, neste nosso país católico, abençoado pela visita de Nossa Senhora, não temos os sacerdotes que gostaríamos de ter, não somos os sacerdotes que gostaríamos de ser, e parece que não temos companheiros para nos substituir. Deveríamos andar zangados com Deus? Pelo contrário. Deveríamos agradecer-lhe. Agradecer-lhe. Porque tudo tem que ser agradecido. Tem que ser agradecido à abundância, tem que ser agradecido à carência. Provavelmente o Senhor também por isso, mas não só, nos chama a reinventarmos também a forma de sermos humanos, mas também de sermos sacerdotes. A Igreja, ainda bem, na sua sabedoria, proíbe-nos de sermos fúteis, de sermos banais, de sermos espiritualmente preguiçosos, de sermos incultos, de sermos ignorantes da bondade de Deus, de sermos desconhecedores da realidade social, cultural, política, psicológica do mundo em que vivemos. Como é que hoje nós podemos administrar o sacramento do perdão de Deus sem o mínimo do conhecimento, por exemplo, das ciências humanas, da antropologia, da psicologia? Como é que podemos ajudar a curar as feridas? E, no entanto, não fazer do confessionário apenas um lugar que substitui a terapia. A humanidade foi a paixão do Senhor. Como é que poderíamos ter outra? Nós não podemos ser a nossa paixão de nós mesmos. As nossas prioridades podem ficar para depois. As nossas prioridades podem esperar. Os nossos interesses podem esperar. Os interesses das nossas ovelhas e as prioridades das nossas ovelhas e a dor das nossas ovelhas é que não pode esperar. A minha pode. As outras irmãs não pode. Qual é a prioridade da nova evangelização? É, de facto, o anúncio de Cristo. E a proposta lúcida, nítida, de quem é o Senhor, o nosso Deus, o Cristo ressuscitado. Quanto temos que fazer ainda dentro da Igreja para ajudar tantos dos católicos, praticantes, militantes, ultrapassarem aquele limite infantil, de acharem que o Senhor é só um amigo, o meu maior amigo. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu tudo. Sem Ele não sou nada, sem Ele não sou ninguém.
somos enviados. Fomos enviados. Estamos permanentemente a ser enviados. E por isso, parece-me que nós temos que estimar o mandato daqueles que têm a tarefa, a dor de nos enviarem. Às vezes nós queixamos e vemos a obediência como um prego da cruz do nosso sacerdócio. É uma liberdade tão grande que nos é oferecida quando somos convidados a viver em disponibilidade, em obediência, para além da nossa vontade, para além do nosso gosto, diria mesmo para além das nossas possibilidades. Porque quem faz é o Senhor. Às vezes recordo, quando eu era jovenzinho da minha paróquia e me pediam para ler a leitura, às vezes quase que não conseguia lê-la até ao fim. Corava, ficava envergonhado, ficava sem respirar, e achava que as palavras que estava a ler ali na Bíblia eu não era digno de as ler. E portanto, uma vez disse até ao meu pároco: olha, se quer me convidar, convido-me para chegar lá e ficar calado. O que é que eu vou? Como é que eu posso ler a palavra do Senhor? É que não é a minha. É a palavra que salva, a palavra de vida eterna. Mas o Senhor faz o Padre. O Senhor faz o Padre. O Senhor faz-nos diariamente, na oração, no exercício do perdão também recebido e procurado. Quantas vezes é que devemos perdoar? 70 vezes 7. E quantas vezes é que nos devemos confessar? Eu diria 70 vezes 7. E quantas vezes é que devemos rezar? Sempre. Porque para nós ser padre é passar a vida a amar os outros. E tem sido isso o nosso exercício. O magistério a que somos chamados de ensinar. Ensinar tem sido amar. O ministério de distribuir o pão e de celebrar o mistério da ressurreição do Senhor tem sido amar. O ministério de visitar os que estão em casa e não podem vir à comunidade e de levar o pão de Deus e de levar o óleo da salvação tem sido amar. O ministério de dialogar e entrar nos fóruns, nos debates entre a fé e a ciência tem sido amar? Ou tem sido apenas justificar, defender? Ou tem sido abrir e rasgar para as estradas que Deus neste tempo quer de facto suscitar, colocando até no nosso coração sacerdotal aqueles e aquelas que não pareciam ser até a nossa prioridade? É essa criatividade que somos chamados. Vivemos tempos de uma enorme mobilidade. É talvez uma das palavras que os sociólogos, em particular os portugueses, mais usam para definir o nosso tempo. Tempos de mobilidade, tempos de trânsito, de ir de um lugar ao outro. Não estamos quietos, não estamos parados, não sabemos estar quietos, não sabemos parar, não sabemos esperar, não sabemos calar, não sabemos perder. E por isso é que, não sabendo perder, muitas vezes nos sentimos perdidos e não sabemos para onde ir. E às vezes vamos mais para o televisor ou para o portátil do que para o nosso quarto, onde acendemos a vela da simplicidade da fé e nos agarramos ao Senhor e lhe perguntamos: e agora? Quem é que sou eu para ti? Quando fomos ordenados, o Senhor prometeu, e o Senhor não falha, que não nos deixaria órfãos. E eu acredito que nos deu, em cada superior, em cada bispo, um pai. Senão, não entendo o que é a autoridade, o que é a confiança, inclusive o que é a fraternidade. Que me deu no outro colega sacerdote um irmão, e não um adversário, um rival, ou ainda menos, um inimigo. Que me faz amar a Igreja no seu todo e agradecer
Gosto tanto pela manhã agradecer. Agradecer, estão a ver, até as ordens religiosas a que eu não pertenço, os dominicanos ou os franciscanos. Agradecer outras instituições da Igreja, como o Opus Dei. Agradecer todos os movimentos laicais de que eu não existo. Agradecer o que está para vir e até o que já acabou. Agradecer. Agradecer e assumir a Igreja toda em mim. Toda em mim. E não ficar apenas da ideologia da parte. Não tomar a parte pelo todo. E saber que aquilo que se passa na outra diocese tem imenso a ver comigo. Não tem só a ver com quem lá está. E aquilo que se passa com outra paróquia ao lado daquela onde eu vivo e trabalho tem imenso a ver comigo. Afinal, onde é que está a minha casa? E onde é que está o meu mundo? E onde é que está a minha vida? De facto, os nossos interesses descaradamente revelam. Foi-nos dada uma enorme oportunidade de graça que não pode ser ameaçada. Deus amou-nos quando nós éramos ainda pecadores. E Deus ama-nos quando nós ainda somos pecadores. De facto, somos padres pecadores. Ou somos pecadores que foram chamados a viver do sacerdócio do Senhor. E nunca deixaremos de ser pecador. Dói-me a alma, dói-me tudo quando vou à comunhão e penso que eu vou sempre em pecado. Vou sempre com a minha condição de pecador. E vou encontrar aquilo que eu não sou, aquilo que eu não tenho. Por isso não me chega a pôr-me de joelhos, fisicamente de joelhos. Toda a pessoa, toda a alma tem que se ajoelhar. É muito mais importante ajoelhar o coração do que as pernas. É muito mais importante não apenas estender as mãos para dar ou receber, mas para tocar os outros, que até nem podem receber o corpo do Senhor, mas podem receber o meu carinho e a minha proximidade e o meu sacerdócio, e ser eu um outro corpo até na ausência, e participar, porventura, até em tudo que para os outros é só o espiritual. Sentimos-nos, muitas vezes, parece-me que muitas vezes, pelo menos, ou algumas vezes, ameaçados. Culturalmente ameaçados. Um mundo que parece que prescinda de nós. Lembro-me que quando me preparava para ser padre, lá em Roma, nos anos em que eu vivi, eu fui um sortudo. Fui um sortudo. Um sortudo que tive a sorte de conhecer o Papa João Paulo em Portugal, ainda nem era sacerdote, e ficamos amigos, e às vezes visitávamos. Continuo a ter sorte, ainda há dias pude conversar diretamente com o Papa Bento XVI, até me divirto a pensar que o Papa Francisco é de todos aquele que está mais distante até da minha proximidade. Tive sorte, acho que não é mais do que sorte, é graça. Sentimos-nos muito. Fui preparado durante esses anos para ser irrelevante. E devo-vos dizer que me doía só de pensar. Para ser insignificante. Para ser alguém que não é necessário na vida das pessoas. Houve alturas em que o padre era tão necessário como o médico. Que o padre era tão necessário como, de facto, o professor. Lembro-me o carinho com que os meus pais recebiam o meu pároco e o tratavam como irmão, como filho, sentavam à mesa. Mas parece, e como dizia, fui educado para ser um padre que o mundo não precisa, de que pode prescindir, de que não é procurado, esperado, que não é relevante. E às vezes pergunto-me, a ver se nos meios espirituais em que eu me movo, em que somos todos católicos com uma alegria de abanar o mundo, se não estarei a proteger-me, a defender-me, e não deverei alargar o meu mundo para ir a todos os outros lugares, a começar pela minha própria família, onde tantos, de facto, ainda não conhecem Jesus como o Senhor. O que ameaça o nosso tempo, o nosso sacerdócio, diria até o cristianismo, pode se transformar numa bênção. Numa bênção. O que ameaça os nossos dias espirituais e a missão da Igreja no seu todo e da nossa, em particular como presbíteros, não é o exercício da inteligência. Não são os típicos
e clássicos adversários da Igreja, que em Portugal ainda se encontram muito ligados à experiência académica e às universidades. Embora hoje, ao contrário de há 20 anos atrás, sobretudo em algumas faculdades, é possível falar de Deus. Mas, curiosamente, naquelas que nem julgaríamos. No meu tempo de universitário, era possível falar de Deus na Faculdade de Letras. Hoje é possível. Mas, se calhar, já é possível falar na Faculdade de Ciências. E na Faculdade de Belas Artes. O que ameaça não é o exercício da inteligência. O que ameaça a espiritualidade não é o avanço, nem da técnica, nem da ciência, nem das novas tecnologias. O que nos ameaça não é, porventura, o que está a acontecer no nosso tempo. O que nos ameaça é a nossa paralisia de não sabermos fazer uma leitura espiritual da realidade. Porque reduzimos a leitura espiritual aos bons livros. Seria tão bom que em cada dia tivéssemos um tempo para os bons livros, esses grandes amigos, para os grandes autores, esses grandes senhores, que nos ajudam a ser pequenos. Mas falta-nos uma leitura da vida, da história, do tempo, que seja espiritual, para não nos sentirmos ameaçados, para não nos sentirmos apenas incomodados, mas para nos sentirmos chamados, convocados. E então aí, sim, estamos prontos e disponíveis para abraçar o mundo como missão. Um ateu, mesmo filosoficamente falando, não é meu adversário, é meu irmão. Não é uma fórmula, não é uma definição científica, é uma pessoa. É uma pessoa, não é um tratado. O nosso problema é que reduzimos os dogmas a fórmulas, a doutrina a conceitos, a Bíblia a histórias. Mas Deus, todos nós sabemos que hoje também se procura e também se encontra nos microscópios de toda a investigação, em todos os motores de busca, em todas as lentes, em todas as sondas que se passeiam à nossa volta no universo. Somos padres também da ausência, da procura de Deus. Fomos ordenados também para isso e para isso. E isso poderia dar-nos uma enorme esperança. Não faltam pessoas. Não faltam pessoas. O nosso ministério não se contabiliza pelas crianças que andam na catequese, pelo número de batismos, de confissões, de conversas, de casamentos, de batizar, de missas. De missas. Que às vezes reduzimos a um culto demasiado rápido e até inconsequente. A Igreja não tem que ir ao encontro da humanidade, porque a humanidade procura arduamente a Igreja e sente que precisa dela. Os descrentes procuram crentes. Os descrentes procuram crentes. Os incultos procuram a erudição. Por isso, por um lado, parece que não podemos nem devemos distinguir-nos dos demais cristãos. Sobretudo se fazemos uma leitura meramente horizontal do Concílio e da Gaudium et Spes, em que então, também somos todos sacerdotes, somos todos profetas, somos todos reis. No novo entendimento, para alguns é até meramente técnico, entre presbíteros e leigos. Por um lado, parece que não somos chamados a distinguir-nos.
Mas somos. E em quê? Não sei se ainda tenho alguns minutos. Tenho. Mas não são muitos, pois não. É aqui que eu acho que entra o conceito de representação. É aqui que, usando uma expressão latina, própria da tradição da Igreja, que o sacerdote vive, age, persona Christi Capitis, que parece-me que se encontra exatamente aquilo que nos pode ajudar hoje a perceber qual é o ofício. Não como tarefa, mas como serviço a que somos chamados. Não agimos em nome de um ausente, nem substituímos um ausente. Nós não substituímos o Senhor na Eucaristia. Nós não o vamos lá representar. Não somos delegados. Como às vezes não podemos ir às coisas e pedimos a alguém que me represente. Lembro-me de alguns anos atrás, isto até acontecia, por exemplo, no tempo da guerra, em Portugal, com o casamento. Às vezes o rapaz estava na guerra e casava-se catolicamente com alguém que o representava. O sacerdote representa verdadeiramente Cristo. Não porque o substitui, mas porque o apresenta. Porque o apresenta. Porque o Senhor Jesus é apresentado, é mostrado na nossa própria pessoa. Somos transparência de Cristo. Somos, para usar uma expressão litúrgica, outra custódia, onde o Senhor se deixa conhecer, amar e mostra que está eternamente disponível como migalha ao serviço da nossa riqueza, para nos enriquecer com a sua pobreza. Portanto, a custódia da Igreja que somos não é aquela preciosidade estimável de metal ou de pedras preciosas. É cada um de nós. É cada um de nós. É o brilho da fé. É a consciência simples, modesta, humilde, mansa do dom que recebemos na ordenação. É a sinceridade do nosso ministério que o povo de Deus intui, perscute e avalia e qualifica. É essa a nossa identidade. Diria mesmo, se quisesse usar uma definição psicológica, mas quero ir para além disso, que a nossa identidade de padres é não ter identidade. Nós não nos afirmamos pela profissão. O que é que o senhor é? Sou engenheiro. Nós não nos afirmamos pela relação de posse. Esta é a minha esposa e estes são os meus filhos. Nós não nos afirmamos pela propriedade. Estas coisas são minhas. Nós afirmamos por não ter identidade própria, porque abdicamos livremente dela. A nossa identidade é o Senhor. É o Senhor. Ele é que é a minha profissão, Ele é que é o meu trabalho, Ele é que é o meu automóvel, Ele é que é o meu amor. Ele é a minha vida toda. Toda. E se Ele for a vida toda, então eu saberei ter tudo isto e muito mais, livremente. Livremente. E ter tudo livremente é ser pobremente casto. É ser pobremente casto. E é tão bom. É tão difícil, mas é tão possível. Porque já não estamos a medir, nem a fazer contabilidades às lógicas das nossas turbulências emocionais. Porque mesmo com o coração impuro, somos capazes de amar e de servir. Mesmo quando nós somos os mais carentes da relação. Então a nossa identidade, se fosse um ponto de vista psicológico, era não ter identidade. Porque não nos afirmamos pelas categorias da afirmação pública, social, económica, política, afetiva.
quando eu deixar de ser só eu, porque não me posso anular, mas quando o Senhor for ainda mais do que eu no meu eu, então Ele não será, nem eu serei transparência de um ausente. O sacerdote nunca age em nome de um ausente, de um Deus ausente que não pode vir, que não está, mas age na própria pessoa do Senhor Jesus, do verdadeiro Cristo, morto e ressuscitado, que se torna presente e faz com que a minha ação seja eficaz. Age, de facto, e realiza a presença do Senhor, na consagração em particular, do pão e do vinho, e na absolvição dos pecados. O Senhor Jesus torna presente a sua vida e a sua ação em cada um de nós. Não podemos pôr travão ao que Deus quer fazer no mundo através de nós. Então, se assumirmos esta verdadeira representação, então aí será possível ensinar, santificar e governar. São assim as três grandes características que nos são apresentadas no documento como o munus do sacerdote. Para terminar, gostava de fazer aqui 5 pequeninas considerações e depois deixar aqui uma pequenina nota, diria mesmo, de rodapé. A primeira: independentemente da preferência da nossa palavra, se preferimos mais a definição de sacerdote ou de presbítero, há uma coisa que é verdade, que quer uma quer outra não podem excluir, que é a condição de sermos pastores. Mas o pastor só é bom se nunca deixar de ser ovelha. O pastor não deixa de ser ovelha. O pastor, padre, sacerdote, precisa do cuidado e do carinho que todas as ovelhas precisam. O pastor não só precisa de cuidar das ovelhas, ouvir as ovelhas conhecem a sua voz. E de facto há tantas ovelhas sem pastor, mas às vezes a ovelha sem pastor até somos nós mesmos. Nos sentimos assim, ainda que não seja verdade. O pastor não pode esquecer que nunca vai deixar de ser ovelha. Às vezes a perdida. E por isso também a possível de ser reencontrada. Às vezes mais perdida do que as ovelhas que vêm ter connosco para receber o próprio perdão de Deus. Não é verdade que tantas vezes nos apetece trocar de lugar e pôr o penitente no lugar do sacerdote? Onde é que está o santo? Muitos pensam, e é a segunda consideração que estava a dizer, e é verdade, que o padre é o homem da palavra. E há um magistério da palavra de que fomos investidos. Mas no nosso magistério há palavras que deviam voltar para trás. As palavras do ressentimento, as palavras da desilusão, as palavras da frustração, as palavras da ansiedade. As nossas palavras deveriam se calar, deveriam ser silêncio diante da palavra de Deus. A luz não sou eu. Também não tenho que ser a sombra. Mas a luz, a palavra que os outros esperam ouvir, não é a minha opinião. Esperem que eu os ajude a rezar e com eles descubra a palavra do Senhor que transfigura. A experiência dos apóstolos no Monte Tabor pode ser tantas vezes a experiência das pessoas mais simples com quem a nossa vida se faz e que estão à porta dos cafés ou porventura a entrar para as fábricas ou para os grandes centros de ciência. Ou que então vivem no silêncio amargo da mesa, onde as famílias não falam e os filhos já não perguntam sequer ao pai ou à mãe
como estão, mas para onde é que vão? Jesus disse esta coisa tão pertinente: eu não tenho uma doutrina, a doutrina não é minha. O que vos trago é tudo o que aprendi com o Pai. Por isso ele não proclama ideias, mas revela o que vive no Pai. Assim ele é verdadeiro ministro da palavra, servo inútil da palavra. Uma terceira nota que eu gostava de deixar tem a ver com a esperança. A esperança é provavelmente hoje a mais bela de todas as profecias e até a mais ousada. Não é a mudança, é a esperança. Porque a esperança não é apenas um fenómeno sociológico de avaliação de prós e de contras, de possibilidades. A esperança é o exercício que nós, sacerdotes, somos chamados de ir. E não importa se é à frente, se é no meio ou se é atrás. Também Jesus, na ida a Jerusalém, experimentou todos os lugares. Todos os lugares. E todos lhe assentavam bem. Mas de sermos alguém que não só cria esperança, mas que é esperança. É esperança. Onde é que vive a esperança nesta terra? Onde é que vive a esperança na nossa paróquia? Onde é que ela está? Na casa paroquial. Onde é que eu posso esperar? Onde é que eu posso esperar? De Deus, de mim. Onde é que eu posso refazer a vida e a história? Onde é que eu posso esperar? Estou a vê-lo aquele amanhã. Para usar a expressão de Bento XVI, na varanda da Anunciatura em Lisboa. Há lá amanhã que nos espera. Mas espera como? Como é que o fazemos? Como é que trabalhamos para que ele chegue? Como é que somos ventre para Deus, como foi Maria de Nazaré? Provavelmente se assumirmos a missão que Nossa Senhora assume na cruz, de adotar todos os homens como verdadeiros filhos, nascidos do seu mesmo ventre em que Jesus nasceu. O Pai pede a Nossa Senhora para ser a mãe de Jesus, o Verbo faz-se carne. O Filho na cruz pede a Nossa Senhora para ser a mãe de todos os seus irmãos. E Maria assume esta missão. É a nossa esperança. E nós podemos ser um bocadinho como Nossa Senhora, senão também não percebo que terço ou que rosário é que desfiamos e rezamos. Se não é para sermos tudo aquilo de que estamos a meditar, os mistérios de Jesus que estamos a meditar, que agora se concretizam e se desvendam na vida das pessoas. Não há razões para ter medo e olhar olhos nos olhos destas crianças, aos mais velhinhos, aqueles com quem nos cruzamos na vida. Porque não há maior esperança para dar do que a possibilidade de cada ser humano poder casar o seu desejo de liberdade com a proposta de verdade que se configura na pessoa de Jesus. Quando a liberdade e a verdade se unem, então estamos a viver mesmo o exercício da caridade e fazemos o mesmo que Jesus mandou fazer. Vai e faz. Afinal, fico só por 3, deixo ficar aqui o resto e vou à nota e à conclusão, porque não vos queria massacrar mais do que aquilo que já o fiz. Onde é que está a grandeza, a dignidade de todos os beijos que já foram dados às nossas mãos?
desde o dia da nossa ordenação. Que fizemos nós de todas aquelas expectativas que se transformaram num beijo criador, como o beijo criador com que o Gênesis relata o princípio das coisas. Onde é que está o nosso poder? Não pode estar senão na nossa humildade. E se a humildade ainda não é apelo do nosso sacerdócio, não temos o nosso sacerdócio por acabado ou por completo. De facto, somos incompletos. Somos mais incompletos do que incompetentes. Somos incompletos. Estamos a caminho. E onde é que vamos buscar este apelo para revestir o nosso sacerdócio de humildade? Eu acho que vamos buscá-lo ao silêncio. Ao silêncio do Gólgota. É lá. É para lá que temos que ir sempre que for necessário. É lá que, inclusive, vamos encontrar as razões da nossa alegria. E perceber que a lógica a que somos chamados não é a do martírio. Embora muitas vezes ele nos possa tocar. É o da glória. Não é o do sucesso. Mas que glória é esta? É da plenitude da doação. Até ao fim. Até ao fim. Até ao fim. Por amor. Pobrezinho, pequenino, mas até ao fim. Para que o poder e a sabedoria de Deus se revelem. A paixão, nome estranho, para definir o calvário e o suplício da cruz. A paixão, que nós tantas vezes só vemos como um encantamento de alguém por alguém, de alguém por alguma coisa, passou para nós a ser outra coisa. Passou para nós a ser todo o amor que se põe na dor. O amor que se põe na dor de Jesus, o amor que se põe na dor de todos os homens. É esse hoje o nosso Gólgota. Onde é que Ele está? Em que rua é que Ele mora? Em que movimento é que Ele existe? É para aí que somos chamados. E é essa dedicação sempre renovada, essa coragem de proclamar o Evangelho, que nunca deve vacilar, esse compromisso real a que somos chamados até ao último respiro, em que aí já não somos, em que já não somos só nós, mas somos mesmo tudo aquilo que na Eucaristia celebramos. Já somos pão eterno do Altíssimo. Por isso, meus queridos amigos, a alegria de Deus pelo nosso sacerdócio, o nosso sacerdócio é infinita. Deus não está arrependido. Nem voltaria para trás. Não olharia para trás. Fomos ordenados no ministério do Senhor, de Jesus. E por isso, a alegria do Senhor, pelo nosso ministério, ainda que incompleto e incompetente, manifesta-se numa profunda gratidão. Gostava que nestes dias, cada um de nós, experimentasse um sacerdócio agradecido, encontrasse não só um Deus vivo, mas um Deus agradecido, profundamente agradecido. Espanta-nos que o vivente tenha sido crucificado. Se calhar espanta-nos muito mais que o nosso Deus, face à pequenez e ao limite do nosso sacerdócio, esteja tão agradecido. Essa é a sua missa eterna que Ele celebra. Nós somos o pão que Ele continua a consagrar. Por isso parece-me que o nosso sacerdócio não pode ser menos grato. Se Ele for agradecido, então Ele será oferecido. Será o ofertório. Será a doação. E então, se Ele for ofertório, será uma obediência de amor. E se Ele for uma obediência de amor, será humilde. E aí tudo em nós será humilde. Não só a atitude, mas até a inteligência.
descansa-nos tanto, e termino, descansa-nos tanto saber que estamos salvos. Mas não sei se o vivemos assim. E se contagiamos o mundo com esta serenidade, com esta mansidão de saber que estamos salvos. E que celebramos isso mesmo em todo o nosso ministério. Em todo o nosso ministério. E em todas as ações do nosso ministério. Em que somos sacerdotes e ao mesmo tempo vítimas. Provavelmente falta-nos ser hóstias. Para então aí sermos essa existência evocativa da memória do que ali realizamos, do que ali celebramos, do céu que trazemos à terra, da terra que levamos ao céu, por antecipação. Então a nossa existência, e acho que essa é um bocadinho a nossa missão, e também a nossa identidade, é sermos consagrados. É olharmos para nós e reconhecermos sagrados. E esse olhar sobre a nossa própria santidade, ainda que pequenina, não nos reveste de vaidade, mas reveste-nos de Cristo. Então aí sim, então aí até a nossa fraqueza é destruída. Então aí até a nossa fraqueza é mistério. Então aí é também a nossa fraqueza não é só coragem para vencer o cansaço, mas é profundamente santa. E a nossa impotência faz aquilo que o nosso poder não faz. Obrigado. Muito obrigado.